e usam Malaquias, que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, e Malaquias está falando para os judeus, não está falando para nós. Quando chega no Novo Testamento, alguns dizem, pero Jesus validou o dízimo. Mateus 23, 23. Claro, é o único texto no Novo Testamento que Jesus fala sobre o dízimo. Nenhuma outra parte. Agora, devemos entender que o contexto que Jesus está falando não é um contexto de ensinamento para a igreja. Por quê? Porque a igreja ainda não existia. A igreja passou a existir depois da morte de Cristo. Ele não estava estabelecendo um ensinamento para os gentios, para as pessoas de outros povos. Ele estava falando aí com os judeus, que eram os fariseus, hipócritas e escribas. Jesus também era judeu, por isso ele disse, eu vim cumprir toda a lei. Ele não vinha abrogar a lei, vim cumprir. Porque Jesus, sendo judeu, ele tinha que cumprir toda a lei. Então, por isso, Jesus ele cumpriu com o dízimo, ele cumpriu com toda a normativa da lei judia. Agora, quando ele fala aqui em Mateus 23, 23, ele diz claramente para os fariseus, vocês, que são judeus, têm que dar semente, tem que dizimar o cominho, tem que dizimar o hortelã, vocês não têm que deixar de fazer isso, porém o mais importante tampouco, que é a misericórdia, a justiça e a fé, a fidelidade. Isso é o mais importante da lei, não deixando de fazer aquilo, que é dar o dízimo. Jesus está falando para fariseus e escribas, que são judeus, não para nós, a igreja. Depois, você não vai encontrar em nenhum lugar do Novo Testamento Jesus fazendo ênfases sobre esse tema. Não vai ver em nenhuma parte. Alguns utilizam Hebreus capítulo 7 e diz, não, Hebreus está validando o dízimo. Não, errado. Hebreus, ele está tratando da supremacia de Cristo.